Essa é a professora Kátia Silva Cunha, ela é diretora de gestão acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde. E ela está aqui para tentar esclarecer as dúvidas que vocês ainda podem ter sobre esse período, né, letivo suplementar de graduação que foi criado por conta dessa pandemia. As aulas presenciais estão suspensas e ele vai começar dia 17 de agosto, é o 2020.3. Mais uma vez, a gente explicar o que é este período suplementar e quem é que pode fazer as disciplinas oferecidas neste período. E é importante também que vocês entendam que todas as coisas elas foram feitas, pensadas exclusivamente nos estudantes. É por isso que nós demoramos um pouquinho. A gente poderia ter começado mais cedo, mas nós precisávamos conversar. Conversar com os estudantes, conversar com os professores, os coordenadores de curso. Por que 2020.3, né? E não 2020.1? A resposta para essa questão é bem simples. Nós não temos como garantir as mesmas disciplinas que já estão oferecidas 2020.1 para todo mundo. Principalmente as disciplinas que são práticas, que exigem laboratórios, aulas de campo, trabalhos em campo. Então, tudo que envolve aglomeração, nós não poderíamos ofertar. Então, o que foi que nós pensamos? Para aliviar o coração da saudade dos estudantes e para que os estudantes se sentissem contemplados no processo de continuidade dos seus estudos, nós começamos a oferecer aquilo que a gente pensou a princípio em estudos complementares. O estudo complementar, ele nem é o que era 2020.1 e ainda permite que os cursos, os docentes, eles possam escolher se podem e têm condições físicas e emocionais de trabalhar com os estudantes. Além de que a gente conseguiu processos formativos para os docentes. Nossa universidade, ela é presencial. Nós não tínhamos professores com uma expertise grande para o trabalho com atividades remotas. E como é que você vai pegar esse professor e colocar numa sala de aula remota sem nenhuma formação específica? Quem pode fazer? Qualquer estudante matriculado na UFPE, ele pode fazer os estudos complementares emergenciais. Se você está matriculado, que é aquilo que a gente diz vínculo ativo, você pode fazer. Quais serão as prioridades para se matricular em uma cadeira? As pessoas do curso em que a cadeira foi ofertada, elas terão prioridade? A prioridade, ela se mantém conforme nós já temos dentro da UFPE. Então, as prioridades, elas são controladas ou são coordenadas pelo ranking. É o seu ranking que caracteriza a prioridade. Então, esse critério, ele não foi mudado. Nós apenas abrimos uma exceção para os estudantes de ABI, que para esses serão oferecidas apenas 2 disciplinas, tá? Então, eles vão se matricular para os ingressantes, ABI... São das engenharias, né, professora? Exatamente. Porque, assim, existe um ranking entre eles. Então, vamos oferecer 2 disciplinas. E essas 2 disciplinas para os estudantes ABI, primeiro, os ingressantes, né? Tá certo? Essa disciplina não vai contar para o ranking. Então, ele vai contar para o ranking todas as outras, menos essas 2. Mas também não vai contar para ninguém. Para quem está fazendo, para quem não fez, para quem vai fazer só quando o semestre voltar, veja, não vai contar para ninguém, tá certo? E aí a gente garante a isonomia, que é uma característica da ABI. De ontem até o dia 4, a oferta de componentes curriculares está lá no SIGA. Então, tem uma aluna aqui dizendo que as disciplinas hoje, do curso dela, ela de biblioteconomia, sumiram. Estamos no período de oferta. O período de oferta é o período que os coordenadores estão colocando a disciplina ainda no SIGA. Tá? E aí, minha gente, a gente precisou fechar, porque como estava todo mundo entrando no SIGA, eles não estavam conseguindo colocar as disciplinas. Travou. Simples assim, travou.
Então, a saída que a gente teve junto com a STI foi deixar que os coordenadores em paz coloquem as disciplinas e depois todo mundo vai ter acesso para saber o que é que tem lá. Até o dia 4 vai estar disponível. Até o dia 4 vai estar todo mundo lá com a disciplina certa, esperando. Os estudantes estão dizendo para a gente que querem estudar. Maravilha. E aí, estão lá procurando as disciplinas, estão querendo entrar, estão querendo ver o que é que vai ser oferecido. Gente, isso é um movimento fantástico. Mirtes pergunta, posso pagar cadeiras de outro curso? Se forem oferecidas pelo outro curso, sim. Então, nessa hora do oferecimento, o curso ele precisa dizer que está abrindo para os outros cursos. Só nessa condição. A Babi está aqui perguntando se terão dias específicos para as matrículas de cada área. A gente está organizando esse calendário, sim. Vai sair dia 4, né, professor, o edital? Não aguenta, viu, Babi? Você tem razão. Então, dia 4 vai sair o edital, não é isso, professora? Vai sair dia 4. E aí ele bota o calendário. Isso. Ok. Pode pagar eletiva de outros períodos? Pode, se tiver oferecida para você. Tudo vai depender do seu ranking, tá bom? Você pode pagar o que você quiser e que seja específica do seu curso. Tá na sua matriz curricular? O seu curso aceita? Esse critério mantém-se. Porque, mesmo para disciplinas obrigatórias, há um número reduzido de vagas. Isso foi um acerto feito entre os professores do curso, junto com a coordenação dentro do curso. E aí são eles que dizem quanto que eles conseguem, de fato, oferecer um ensino de qualidade para aquela disciplina de forma específica. Não entendi por que um período 2020.3, pois o 2020.1 foi suspenso e o 2020.2 não vai ter. Quem disse que não vai ter? Explica aí, professora. Eu talvez até entenda por que é que os alunos fazem essa confusão. Eles fazem essa confusão porque eles confundem calendário acadêmico com calendário civil. Nós temos um calendário civil com 12 meses, né, onde a gente pensa o primeiro semestre 2020.1 e o segundo semestre 2020.2. O que nós estamos vivendo hoje é o distanciamento entre calendário civil e o calendário acadêmico. Ou seja, 2020.1, ele vai acontecer quando nós retornarmos àquilo que deixamos lá no dia 16 de março. Uhum. E isso pode ser em dezembro, em janeiro, em fevereiro, entendeu? A gente vai voltar. Quando 2020.1 acabar, vamos começar 2020.2, se o mundo não acabar, tá certo, Vitória? Agora, isso vai ser vivido quando? Nós ainda não sabemos. O que nós sabemos é que precisará ser vivido. Isso é o que a gente está discutindo agora. Nós estamos avaliando essas questões, mas a previsão, porque o que ela quer é que diga, vai começar no mês tal. Eu não posso dizer isso hoje, tá certo? Ainda não. Mas só em 2021 isso é uma certeza. Isso. Como solicito cadeiras de outro curso? Solicitar disciplina é sempre com a coordenação do curso. Solicitar disciplina, pedir para cursar, tudo isso é com o coordenador do curso, tá? A gente não vai ter período de modificação de matrícula. Toda essa combinação, se ela for possível, ela tem que ser feita naquele período organizado para matrícula. Os alunos que são de segunda entrada, 2020.2, podem participar das aulas remotas? Assim, eu fico muito triste, só que os nossos estudantes 2020.2 ainda não são nossos. Eles só se caracterizarão como estudantes naquela época, 2020, quando começar 2020.2. É por isso que eles não podem se matricular, porque a gente não está abrindo para para pessoas de fora, nós não temos aluno ouvinte, essa categoria, né? Ela não existe dentro da universidade, então é por isso que a gente não está tendo. A avaliação ela vai ser organizada por cada docente. Quais são as condições que os professores poderão levar em conta?
Eles poderão levar em conta a participação desse estudante nas atividades que estão sendo propostas, as tais atividades assíncronas, né? Então, exercícios, resenhas, resumos, lista de questões, questionários, leituras, eles poderão. Não cabe a nós dizer o que o professor tem que fazer. Isso fere um princípio constitucional de autonomia docente. Planos de ensino, os nossos planos de ensino, eles já prevêem um item chamado avaliação, tá? E nesse item, o professor deve especificar como a avaliação vai acontecer. E claro, esse plano de ensino, todo estudante da UFPE tem acesso. Porque o plano ele vai ficar disponível no SIGA. Assunção pergunta, sou do terceiro período, posso cursar disciplinas que estão na grade de oferta dos outros períodos posteriores, quarto, quinto? Se não forem disciplinas de correquisito e pré-requisito, sim. Sim. Se tiver pré-requisito, não. Se tiver correquisito e não for oferecida junto com a outra, não. Bruna Maria, boa tarde. No curso de farmácia vão ofertar disciplinas que possuem aulas teóricas e práticas em 2020.3. As aulas práticas destas disciplinas serão cursadas em 2020.1, quando tudo voltar ao normal? Existe uma condicionalidade para as atividades práticas serem ofertadas agora. Elas precisam ser oferecidas dentro do formato remoto. Nós não teremos nenhuma atividade prática acontecendo agora. Agora, temos algumas exceções, que são aquelas de uma medida provisória, tá certo? Que é a 544 do MEC, do Ministério de Educação, que abre para a área da saúde. Que aí são os cursos de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia. Para esses 4 cursos, se abre para atividades práticas, tá bom? É importante que se entenda isso. Mas, mesmo assim, os cursos é que vão avaliar. Porque a medida diz que cabe ao curso analisar a possibilidade, entendeu? Então, nada é obrigatório agora. É por isso também que a gente está com um calendário suplementar que não é obrigatório. Né? Ele é opcional também. As disciplinas que foram cursadas em 2020.3 poderão ser dispensadas em 2020.1? É uma pergunta também recorrente, professora. Muito. Pergunta excelente, Lucas. Vejam, se essa é uma disciplina que você tinha lá em 2020.1 e você foi aprovado nela com excelência, ou foi aprovado nela, entendeu? A gente vai... Isso já está certo. Se eu paguei o que já estava lá, aquilo que estava lá será retirado. Ok? É importante que vocês entendam isso. Se algumas pessoas não conseguirem se matricular por falta de vagas, o professor pode oferecer mais vagas? Isso sim. Veja, tudo será combinado entre professor e coordenação. Tá? É por isso que nós não temos modificação de matrícula, mas nós temos um período, Vitória, chamado de ajuste de matrícula. E aí o ajuste é exatamente para que o coordenador, junto com o professor, avaliem estas questões. Avaliem se aumentam as vagas, né? Se aumentam quantas vagas, coisas assim. A professora Magna continua aqui na sua assistência de luxo. Ela está dizendo que se o professor oferecer mais vagas, a coordenação pode abrir no período de ajuste da coordenação. Não vai ter ajuste de matrícula, é o ajuste da coordenação, não é isso, professora? E é claro, o estudante entra em contato com o coordenador e vai estar lá, né, gente? Porque quando o aluno ele se candidata a uma disciplina e quando ele não entra, ele fica lá na lista. E aí cabe o coordenador, junto com o professor, fazer a avaliação. Aí a pergunta que você traz é em relação aos alunos que querem dispensar disciplinas. Isso está sendo feito? Não, não está sendo feito não. 2020.1 está suspenso.
Já falaram sobre a pós-graduação, mas a pós-graduação, ela já teve autorização, se a professora quiser, pode falar. A pós-graduação, inclusive, ela iniciou antes. Tá Exato. certo? Não é? Ela foi logo a pioneira disso. E a pós-graduação teve toda uma estrutura diferente dessa do que a gente está trazendo, né? Mas a metodologia, ela continua sendo a mesma, que foi a metodologia de conversa com todo mundo, ouve os alunos, ouve os professores, ouve os cursos. Mas, Kátia, isso demora muito tempo. Sim, demora, mas isso é democrático. Isso garante vez e voz, garante uma participação efetiva, garante que pessoas que são contras se apresentem, apresentem, inclusive, sua argumentação, discutam essa proposta. E, gente, é assim que a UFPE trabalha. A UFPE é um espaço democrático. Olha, o perfil CEMOG. Pessoas que estão em conclusão não terão prioridade nas cadeiras. O que muitos cursos também estão levando em consideração é o oferecimento de disciplinas que atendem às demandas do curso. Tá? Então, os cursos estão tendo, assim, inclusive está tendo uma receptividade muito importante das coordenações para que, pensando no estudante, possam oferecer aquilo que é a demanda do estudante. Então, existe um carinho muito grande com aqueles que são os concluintes, com aquelas disciplinas que têm grande número de retenção. Então, os concluintes fiquem em paz e qualquer coisa converse com o coordenador do curso. Quando o calendário dos outros processos de ingresso na UFPE, exemplo, transferência, sai quando? Transferência é uma outra questão que também está sendo discutida hoje pela Prograde, tá certo? E nós teremos todo o processo de diálogo junto com as coordenações do curso, porque nós estamos também pensando em mudar algumas questões de transferência interna, transferência externa, ok? Então, é uma resolução nova que vai sair. Inclusive, vocês terão muitas novidades daqui para o final do ano. Os alunos que se formariam em 2020.1 terão prioridade diante dos demais alunos em relação de matrículas das disciplinas. Novamente, a questão dos concluintes, professora. A gente está dizendo que os cursos, eles estão organizando isso com muito cuidado. Coordenador do curso é amigo, viu, gente? Não é inimigo. Coordenador do curso é para que o estudante procure, converse, entre em contato, estabeleça um diálogo, mostre a demanda. Então, assim, é muito importante, e eu reafirmo, é muito importante esse diálogo entre estudante e curso. E esse diálogo, ele é feito junto ao coordenador do curso, tá? Procurem os seus coordenadores, tá certo? Olha, tem uma pessoa aqui, professor, explica o que é esse ranqueamento. Nós temos os estudantes que eles entram, tá certo? E aí eles entram com o ranking que a gente chama 0, que é o ranking de início. E aí começam a cursar as disciplinas. O cursar as disciplinas a cada semestre letivo vai gerando o que nós chamamos de coeficiente de rendimento, tá? É uma nota. Então, soma-se a média de todas aquelas disciplinas, tá certo? E divide pela quantidade de disciplinas que são ofertadas. E isso dá uma média. Mas veja, o ranqueamento não é só isso. Por exemplo, aluno que se matricula e vive cancelando sem motivo. Isso quebra um pouco o ranking. Os alunos que se matriculam e são reprovados por falta, isso mexe no ranking. Porque, veja, esse ranking, ele também é importante porque é ele que vai definir a láurea. Né? Então, é aquele aluno que durante o curso ele teve um melhor coeficiente de rendimento. Então, quanto mais bem qualificado, digamos assim, no curso, certo? Melhor ranqueamento esse aluno tem. A gente está formando os profissionais. E a gente entende que quando a pessoa escolhe um curso de ensino superior, é porque ela quer, de fato, ser o melhor profissional.
Tá, estou com um período trancado por doença. Posso fazer esse semestre extra, porque posso fazer em casa. Se eu me matricular em 2020.3, isso vai abrir meu trancamento? Claro que não. 2020.1 continua trancado. Amados, escutem o que esse anjo tem a dizer aos estudantes da UFPE. 2020.1 está suspenso. Quando 2021 voltar, ele vai voltar do jeito que vocês deixaram. Lá. Do jeito que estava lá. Vou ler mais duas. Fábio Victor. E no caso das eletivas para os calouros, não teremos chances de concorrer com quem já tem notas. Vitor, você tem que concorrer com aqueles que estão concorrendo com você para as mesmas disciplinas. Uhum. Essa é a lógica, tá? Então, a lógica, ela se mantém dentro da própria lógica da universidade. A concorrência, ela se dá dentro, né, daquelas disciplinas que são oferecidas para o seu período, para a sua turma, né, para aquele grupo, né? Então, vejam, procure aquelas disciplinas que seriam as disciplinas do seu período. Priorize isso. E tente entrar na outra, porque você não sabe se vai ter escolha, você não sabe se as pessoas vão querer entrar, tá certo? Então, vamos lá, tente. Veja, o não todos nós temos na vida. Babi, o aluno pode abandonar a matéria quando quiser, certo? Então, abrirão novas vagas na disciplina se os alunos forem desistindo? Não, Babi, infelizmente não. E aí, o que é que nós contamos? Nós contamos com a capacidade de discernimento de cada aluno e cada aluna da UFPE. Na hora de escolher, escolher fazendo uma análise de si mesmo. Eu tenho condições ou eu não tenho condições desse grupo, né, de 300 horas para os estudantes, tá certo? E 450 para os concluintes. Veja que a gente já está dando uma carga horária muito maior para os concluintes. Levando em consideração, Vitória, que as disciplinas de estágio, as disciplinas de TCC não entram nesse cômputo de 300 e de 450. Vocês têm uma carga horária muito grande. Eu, se fosse estudante, eu pensaria se pagaria mesmo 5 disciplinas. Porque 300 horas equivale, por exemplo, a 5 disciplinas, não é? De 60 horas. A pergunta que eu faço é, será que esse é o momento mesmo de ter tanta disciplina? Será que nós estamos física e emocionalmente preparados para isso? Cada um fazendo análise de si mesmo. Eu tenho condições agora disso? Vamos ter um pouco de consciência na hora de escolher a disciplina, até para não tomar o lugar de alguém que realmente está disposto a acursá-la, né? Ela pergunta se entrar em 2020.3 e o trancamento cai, como fica a contagem de semestres e horas-aula? 2020.3 não vai incidir nem para recusa de matrícula. Porque não tem aluno que está com aquele tempo, só ganhou 2 semestres. Aí está com 2020.1 suspenso, aí vai pagar 2020.3 e está com medo, porque talvez não consiga dar conta. Você está entendendo? Gente, 2020.3 não vai contar nem para recusa. 2020.3 só conta o que é bom. Tá? Se você for aprovado, conta. Se você não for aprovado, não conta. Você vai até o final, mas aí não quer fazer a prova. Não conta. Inclusive sem ônus. Tá certo? Você pode cursar uma disciplina, inclusive não fazer prova nenhuma, e isso não vai entrar como reprovado, né? Não vai contar o que for de positivo. Só o que é bom. A gente está querendo trazer a memória, é o que traz esperança. Boa tarde. Tem uma bolsa de apoio acadêmico numa biblioteca setorizada que exige que eu esteja matriculado. Se eu não me matricular agora, eu comprometo a bolsa? Meu filho, você está matriculado. Você está matriculado em 2020.1.
A sua matrícula continua lá, ela só está suspensa. Ninguém vai desmatricular você não, criatura. Não se preocupe. Tem gente com medo, por exemplo, e eu posso perder a minha vaga de 2020.2. Não, a vaga é sua. Só se você quiser depois desistir, mas ela é sua. Exatamente. Nos destaques do Instagram da Ascom tem lá, guias 2020.3. Aí tem o do coordenador, do professor e do aluno. Vocês podem entrar lá no destaque e dar uma olhada. Um trabalho que a Proacad teve bem importante. O guia do estudante, ele foi pensado, gente, olha, com pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, você vai direto na pergunta, que é aquela sua dúvida. Ele foi pensado exatamente assim. Professora, o que é que os alunos devem estar atentos? Dia 4 vai sair o edital de matrícula. O que é importante eles olharem nesse edital? Enquanto eu olho aqui, se tem mais alguma pergunta. Todo edital de matrícula é uma forma mais palatável de dizer como os alunos vão se matricular, tá? Então, lá no edital de matrícula diz os cuidados que precisa ter, tá certo? Aí fala e explica tudo que eu estou explicando aqui, tá certo? Só que numa linguagem mais acessível e mais reduzida. Leiam o edital. Gente, o edital é 1,5 página, por favor, não tem motivo. Se não querem ler a resolução, que são várias páginas, o edital com 1h30, com 1,5 página, é possível que a gente leia, tá certo? E lá eles vêm assim mostrando o passo a passo, como o que é que vai ser oferecido, entendeu? Os cuidados que se tem que ter, entendeu? Que não vai ter modificação de matrícula, que vai ter ajuste pelo coordenador, tá tudo isso lá. Os que ingressaram na UFPE em 2020.1 e estavam regularmente matriculados no primeiro período terão acesso à matrícula no 2020.3 nas mesmas disciplinas, se ofertadas já garantidas? Garantido não. Tá certo? Mas eles terão direito, eles terão acesso às disciplinas, tá certo? Agora, garantido a gente não tem, tá certo? Porque como eu vim falando com você, tudo é organizado através do ranking, né? O ranking dos alunos é que estabelece as coisas. Eu vou deixar agora o espaço para a professora fazer as suas considerações finais. E vocês devem ficar atentos que no dia 4 será divulgado o edital de matrícula 2020.3. Assim, só para dizer que a UFPE está com muita saudade dos estudantes, Vitória. De fato, assim, as nossas vidas ficam um pouco tristes, né? Muito daquilo que a gente é nessa relação junto com os estudantes, né? Verdade. Então, assim, nós de fato estamos ansiosos de vê-los, mesmo que seja através de uma sala virtual, né? Nós queremos que vocês se matriculem, mas se matriculem com consciência, analisando a situação de cada um e de cada uma, e que levem esse tempo agora como um tempo de estudo, mas também um tempo de esperança. Nós vamos vencer esse Covid, nós vamos vencer esse processo, e nós gostaríamos muito de, depois de tudo isso, podermos contar a história do quanto é que nós vencemos porque ficamos juntos, porque cuidamos uns dos outros, porque não deixamos que nenhum estudante, nenhum professor arriscasse e perdesse a vida. Tá? E é com esse cuidado que a gente está oferecendo agora 2020.3. Os professores que estão nesse 2020.3 são aqueles que querem trabalhar com 2020.3, ou seja, eles querem trabalhar com os alunos, tá? E são aqueles que querem e se sentiram preparados para isso. Eu assim agradeço, Vitória, esse convite, tá certo? E agradeço essa oportunidade, né, de poder dizer aos estudantes que eles são importantes, que a UFPE se incomoda, sim, com a vida e a saúde de cada um e de cada uma, e que nós estamos ansiosos de vê-los em breve. E dia 4 sai o edital. Fiquem de olho na página da Prograde. Deu uma travada no final e cortou a fala, e eu gostaria só de dizer para vocês que não esqueçam de conferir
na página da UFPE, vai ser divulgado, a gente vai divulgar também aqui no Instagram, o edital de matrícula no próximo dia 4 de agosto. E de 8 a 12 de agosto, vocês farão a solicitação da matrícula no SIGA, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima semana.